Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui conosco do Green Labs. Hoje nós vamos mostrar a vocês como é que nós vamos fazer para controlar e programar a subida do pulo do nosso personagem. Uma vez que nós já temos gravidade, a gente precisa agora subir e depois deixar apenas que o objeto retorne ao seu ponto inicial, o que vai ser o nível do solo que nós já descobrimos algumas aulas atrás. O pensamento de programação vocês vão ver que é bem semelhante ao que nós já tínhamos feito nas aulas passadas. Então nós vamos precisar fazer aqueles ajustes finos para que o pulo do gato pareça o mais normal possível dentro do jogo. Então, chega de papo e vamos ver códigos. Muito bem, pessoal. Então nós vamos voltar agora com o desenvolvimento do pulo do gato que a gente começou a fazer algumas horas atrás. O que acontece aqui? Hoje a gente tem implementado no nosso mundo o método que já coloca o nosso gato aqui, ó, dentro da gravidade, como a gente está vendo. Então o que é o próximo passo que a gente precisa fazer? A gente precisa planejar como é que vai se dar agora o pulo. Então, como nós vimos, o pulo nada mais é do que o início da trajetória do gato, do ponto que ele está do nível do solo, o deslocamento desse pulo aqui, ó, a decolagem, não é? A decolagem desse pulo para o ponto máximo, que a gente vai definir também no nosso código, e depois desse código ele vai ter que começar a cair, e ele vai então começar a cair até o ponto que nós desejamos novamente que ele pare, que é o nível do solo. Então como é que a gente vai fazer isso? Vou reiniciar aqui para voltar tudo ao normal. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fotografar o estado do gato nesse momento. Então vamos lá. Quais são as coisas que nós podemos ver aqui sobre o gato que vão contribuir para o desenvolvimento do nosso pulo? Eu vou vir aqui para a nossa classe, né? Vou vir aqui e vou programar. Olha só aqui o que a gente vai fazer. Eu vou criar aqui um campo que a gente vai chamar ele de... Ela vai ser uma variável pública. Esse campo que a gente vai criar aqui, ele vai ser do tipo com visibilidade pública. Ele vai guardar um valor booleano. E esse valor, essa variável vai se chamar está em terra firme. O que isso significa? Significa que no início do nosso desenvolvimento, o nosso personagem, ou início do jogo, quando ele for executado, o nosso personagem vai estar em terra firme. Então a afirmação, se ele está em terra firme, vai ser verdadeira. Que do inglês aqui é a palavra reservada true. Outra informação que nós temos como verdade é que, se ele está em terra firme, esse objeto ele também não está executando um pulo. Então aqui, ó, está em pulo. Se ele não está em pulo, é uma afirmação falsa. A palavra reservada que a gente vai utilizar vai ser o false. Outra informação que nós temos também, se ele não está pulando e está em terra firme, a altura atual desse pulo é uma altura 0. Então a gente vai vir aqui, só que como a gente vai guardar um valor numérico, a gente vai mudar isso aqui para int. E aqui vai ser a altura atual do pulo. Perfeito, então aqui vai ser o valor 0. Bom, então nesse momento aqui, a gente tirou uma fotografia do que está acontecendo com o nosso personagem. O que isso aqui, essas informações de campo muda para a gente? Bom, ela muda isso aqui, ó. Se eu venho aqui com o jogo parado, dou com o botão direito aqui, inspeciono o elemento, eu vejo essas variáveis aqui com o estado do objeto, tá vendo? Então, está em terra firme, true. Está em pulo, false. A altura do pulo, 0. E cada campo novo que eu colocar aqui no código do gato, ele vai aparecer lá. Então, por exemplo, aqui ó, está em terra firme, que estava lá como vocês viram, vou comentar ele. Compilou o jogo de novo, vou clicar aqui em inspecionar elemento, veja que está em terra firme e já não faz parte mais dos atributos, dos campos desse personagem aqui do jogo. Então eu vou voltar lá para o código e vou colocar isso aqui novamente no jogo. Certo,
Agora que a gente tem isso daqui, a gente precisa capturar a necessidade dentro do jogo de falar que o gato vai pular. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai precisar capturar uma entrada do teclado. E isso dentro do Greenfoot é bem simples. A gente vai vir aqui então no método act dele e vai colocar aqui, ó, o método if. Então aqui, if, cria o corpo do if. A gente vai utilizar o método da classe Greenfoot para isso. Ponto is keyDAO. Is key. Perfeito. A tecla que a gente quer que ela fique apertada aqui para pular é o espaço. Então a gente vai colocar aqui dentro da tecla Space. Como é que funciona esse método aqui, pessoal? Esse método aqui, ó, vamos dar uma olhada na documentação dele. Ele funciona da seguinte maneira. Sempre ele espera receber um string, né, como parâmetro. Esse é o nome dele e esse é o tipo de informação que ele retorna. Então a gente consegue utilizar ele dentro de um if, porque o retorno dele é verdadeiro ou falso, é um tipo booleano. E aqui, ó, ele está falando que ele checa se determinada tecla do teclado foi atualmente pressionada. Nesse caso, a gente quer que seja pressionada a tecla A. Então aqui, ó, por exemplo, a gente quer que seja pressionada a tecla espaço, e quando essa tecla espaço for pressionada, ela vai ser o gatilho inicial para o nosso pulo começar a ser executado. Então o que acontece? Quando isso aqui acontecer, a gente vai precisar alterar os valores dessas variáveis aqui, porque a gente está mudando o estado, o comportamento do nosso personagem dentro do jogo. Então como é que a gente faz isso? A partir do momento que a tecla espaço for pressionada, ele vai deixar de estar em terra firme e vai estar em pulo. Então a gente vai precisar inverter esses valores aqui, ó. Então esse aqui vai se tornar false e esse aqui vai se tornar true, porque o nosso pulo vai ter começado. Vamos ver se a captura aqui dessa tecla funcionou. Vou clicar aqui fora, vou clicar aqui dentro do jogo, vou inspecionar o elemento antes de acontecer o play, ó. Então aqui em terra firme está true e false, porque a gente não apertou a tecla de espaço ainda. Vou clicar em executar, o personagem está correndo, vou pausar, vou inspecionar novamente e continuo em terra firme. A partir do momento que eu clicar aqui a barra de espaço, eu vou querer que esses dados sejam alterados. Apertei, vou pausar o jogo, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou agora a situação dele. Então a gente tem aqui que ele está em terra firme é false, porque teoricamente a gente já deveria estar pulando, e se ele está em pulo, também aqui é true. Exatamente da maneira que a gente programou. Então agora vamos fazer com que o nosso personagem inicie a sua trajetória depois de apertar a tecla espaço, subindo o seu pulo. Agora que nós já capturamos as variáveis do comportamento do nosso objeto e conseguimos mudar ela através da entrada do nosso teclado, a gente precisa começar a programação do pulo. Bom, na última aula nós programamos a ação da gravidade. A ação da gravidade basicamente pegava aquele objeto e trazia ele de volta para o solo. O pulo agora é exatamente o comportamento contrário do que nós estávamos fazendo na gravidade. Então, para programar isso aqui, ó, a gente vai vir aqui na classe mundo e ver o método de gravidade que nós criamos. Vou pegar aqui a classe mundo, aqui a classe mundo 1, vamos lá no método de gravidade. Então o que acontece aqui no método de gravidade? A gente vai verificar se a altura atual do herói é maior que zero e então derrubar ele, não é isso? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse mesmo método aqui, eu vou copiar ele e vou trazer ele aqui para a classe gato e vou colocar ele bem aqui. Então vamos lá. Como o nosso método vai se chamar subida, não é? Então eu vou colocar aqui, ó, executa subida do pulo. É um nomezinho feinho, mas vai funcionar para o que a gente precisa fazer. Então como é que funciona isso aqui? Bom, então eu preciso saber se a altura atual dele é menor, não é? Do que a altura que eu desejo que ele vá.
Então o que acontece? A altura que eu desejo que ele vá, a gente ainda não definiu. Então vamos colocar aqui um valor 10 para isso. Vamos criar aqui uma constante do tipo inteiro. Mais um aqui, copiei e colei. E vou chamar isso aqui de altura máxima. Opa, underline ali, underscore. Máxima, pulo. Perfeito. Então aqui a gente já tem a nossa variável. E como eu combinei com vocês, essa altura máxima do pulo vai ser o valor 10. Depois a gente pode mudar esse valor aqui. Então vou copiar ele. Então isso aqui. Se a altura atual do herói for menor do que a altura máxima do pulo, eu preciso fazer o que com ele? Eu preciso fazer com que a altura atual dele suba. Então, essa altura atual, na verdade, que a gente está trabalhando, não é a altura desse método que a gente está trabalhando. Vai ser de outra variável aqui, ó. Então, vai ser aqui a variável altura atual do pulo. Olha só. Então, vamos lá. Se a altura atual do pulo, que nesse momento é 0, for menor do que a altura máxima do pulo, que nós definimos com o valor 10, então eu devo fazer o quê? Eu devo aumentar em 1, certo? A altura desse pulo. Então eu vou colocar aqui pulo mais mais. Então o que era 0, depois que for executado esse código, vai virar o valor 1. Outra coisa que a gente precisa fazer, como a gente está dentro do gato, a gente não se refere a ele como herói, que é o nome da variável que nós utilizamos aqui dentro do cenário mundo. Lembra que a variável que nós criamos, olha aqui, variável gato herói. Como a gente está dentro do gato, a gente está falando dele mesmo, então a gente pode chamar os métodos que vêm da classe Hector, que eu vou explicar mais à frente a vocês, vou reforçar essa explicação, pois nós podemos chamar eles diretamente aqui, porque nós também fazemos parte da classe Hector. Então o que acontece? Novamente, como eu já expliquei para vocês, na gravidade a gente somava esse valor aqui, porque de de cima para baixo os valores aumentam. Se nós queremos que as coisas subam para no nosso jogo, nós precisamos diminuir o valor da coordenada x dele. Lembra o set location? Ele recebe uma coordenada x e uma coordenada y. Então, se a gente quer fazer isso, e lá a gente estava diminuindo o valor 2, então a gente vai colocar aqui para colocar menos 2, certo? Agora que a gente já fez isso, vamos pegar aqui o método de subida do pulo que a gente acabou de criar e vamos colocar ele aqui dentro da classe act, do gato. Então, coloquei ele aqui, ponto e vírgula, e agora sempre que executar a classe act do gato, ele vai alterar as imagens aqui nesses códigos que nós colocamos nas aulas anteriores. Ele vai capturar aqui se foi comandado que o gato pule pela barra de espaço, e se for sim, ele vai executar a subida do pulo. Bora dar uma olhada aqui como ficou? Executei o jogo. Bora dar uma olhada aqui, ó, inspecionar elemento. Então aqui ele está em terra firme e não está em pulo. Então agora eu vou apertar a tecla de espaço e nada mudou. Tá vendo que eu estou apertando a tecla de espaço, gente? E nada está mudando? Eu vou explicar para vocês agora por que isso aqui está acontecendo. Para vocês terem certeza que a gente devia estar pulando, eu vou inspecionar o elemento. Ó. Está em terra firme falso e está em pulo true. Então o que a gente vai fazer agora com isso aqui? Por que a gente não está saindo do lugar quando a gente manda ele subir no pulo? Bom, gente, por um motivo muito simples. O que está acontecendo aqui conosco é que nosso método de gravidade no mundo está jogando o nosso herói 2 pontos de coordenada para baixo. E o nosso método aqui, subida do pulo, está jogando o nosso herói 2 pontos de coordenada para cima. Ou seja, menos 2 com mais 2, eles estão se anulando. Então, o que a gente precisa fazer aqui é dobrar a velocidade com que nós subimos para garantir que nós vamos ter força para vencer a gravidade. Então, se a gente para pensar um pouco aqui, esse valor 2 que a gente está trabalhando tanto aqui no gato quanto aqui no mundo é uma constante que a gente tem conhecido sendo como força de gravidade. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, e vou criar mais uma variável, mais uma constante aqui, que a gente vai chamar de força de gravidade.
Por que eu estou criando essa variável? Grávida não, gravidade. Muito bem. Nada de grávida ainda no jogo não. Depois a gente faz um jogo de grávida. Bora lá. Por que a gente está criando essa constante aqui, colocando ela com valor 2? Porque daqui a pouco a gente vai precisar da gravidade em outros locais também. Então, ao invés de nós ficarmos espalhando o número 2 por todo o nosso código, vamos pegar aqui e colocar essa constante, que isso vai facilitar na manutenção do nosso código. Bora ver se continua caindo aqui. Está caindo, beleza? Está funcionando aí nossa gravidade. Então, agora que a gente está com a força da gravidade aqui, vamos colocar isso aqui dentro do gato aqui também. Ó. Então, na subida do pulo, a gente vai colocar aqui o y menos a força da gravidade, que é 2, só que para garantir a gente vai colocar menos o dobro. Olha lá, a gente vai multiplicar a força da gravidade pelo valor 2. Bora ver se o gato agora vence a gravidade? Vamos ver como ficou aqui. Opa, parece que deu foi um erro. A força da gravidade é claro. Por que está sublinhado de vermelho aqui, gente? Porque força da gravidade é uma constante da nossa classe mundo e a gente está tentando utilizar ela dentro da classe gato. Para utilizar uma constante de outra classe dentro de outra classe, a gente tem que colocar o nome da classe de origem daquela constante. Nesse caso aqui, ó, mundo 1 ponto força da gravidade. Agora a linha vermelha saiu e quando eu clicar no nosso jogo ele vai compilar. Então executei o jogo, ele continua correndo e vou apertar. Olha lá, você viu que ele só deu uma subidinha marota? Olha lá. Opa, subiu. A gente ainda tem alguma coisa errada no nosso código, porque ele não deveria subir enquanto nós não clicássemos no botão de pulo, certo? Que é o barra de espaço. Então, bora consertar isso aqui agora. Então, vamos abrir aqui o código e ver o que é que a gente fez de errado na programação do jogo. Bom, o que está de errado aqui, pessoal? Quando é que a gente deve começar a fazer a subida do pulo? Quando a gente estiver pulando, na verdade, foi inclusive para isso que a gente criou aqui essa variável está em pulo como true. Então, a gente vai vir aqui, ver o estar em pulo, e vamos colocar aqui. Então, quais são as condições que devem ser verdadeiras dentro desse if para que a gente possa pular? Primeiro de tudo, nossa altura atual tem que ser menor do que a altura máxima do pulo. E, que é esse símbolo aqui que a gente trabalha com i, a nossa variável está em pulo, ela tem que ser verdade. Então, se essa condição aqui for verdade e essa também for verdade, nós vamos ter aqui a execução, agora sim, da subida desse pulo. Bora ver o que é que vai acontecer aqui agora, então? Vou clicar no mundo, vou clicar aqui e vou dar play. Tá vendo? O nosso gato está andando e agora eu vou apertar a tecla de espaço. Opa, pulou, tá vendo que ele pulou aí? Então, agora não está funcionando mais porque nós não programamos as outras funções. Mas se a gente clicar aqui, ó, play de novo e apertei, ele pulou. Então, tá dando um pulo pequeno? Tá sim. O que, que a gente faz com isso? Vamos aumentar aqui o tamanho, ó, de 10 para 15, por exemplo. Bora dar uma olhada aqui. Vou clicar aqui, executar e vou agora dar o pulo. Olha lá, foi maior. Se ainda não está do tamanho que a gente quer, a gente coloca aqui um valor maior. Vou botar aqui 50 já para arrebentar. Bora lá ver. Cliquei aqui play. Vou apertar o pulo, olha só. Pau! Subiu. Por que ficou lento assim, gente? Ficou lento assim por diversas outras configurações que nós temos. Por exemplo, vamos colocar aqui um pulo um pouco menor. Vamos colocar esse pulo aqui como 30. E eu vou colocar aqui a força da gravidade como 5. Para a gente ver aqui como é que vai ficar o nosso pulo. Olha só. Agora começa a fazer sentido o uso das nossas constantes. A gente vai alterando elas por aqui para ver o que vai refletindo no jogo. Bora ver como ficou o pulo agora com pulo de 30. Vou vir aqui, pulei, foi alto demais. Foi rápido e alto. Então vamos vir aqui no gato e vamos colocar a altura padrão para 15. Só para a gente ver como é que vai ficar a altura agora do pulo do gato. Vou clicar aqui e vou clicar 15. Olha aí, opa, não dá para pular duas vezes ainda. A gente vai programar esse comportamento. Vou clicar play de novo e vou pular. Certo? Então é assim que está funcionando agora o nosso
pulo do gato. A gente já programou a subida e nas próximas aulas nós vamos programar os próximos passos que acontecem dentro do nosso pulo. E aí pessoal, estão gostando do jogo que a gente está fazendo? Pois é, se você está gostando, se você não está gostando, eu preciso que você escreva aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o que a gente tem feito. Se você acha que a gente pode desenvolver algo diferente no jogo, ou se existe algo que você queira uma explicação melhor, pode utilizar os comentários para se comunicar conosco e falar o que é que vocês estão precisando. Com certeza a gente vai procurar um jeito bem legal de corresponder às expectativas de vocês. O nosso gato já está pulando, como a gente acabou de ver na nossa aula, mas a gente precisa ainda fazer melhorias no nosso jogo. Como vocês viram, a gente está apertando o espaço para pular, mas depois que a gente pula, a gente não consegue fazer outro pulo. E fora isso, tem outros detalhes que vocês ainda não conseguem ver, que nós vamos mostrar e resolver essas coisas mais à frente. Por enquanto a gente vai ficando com esse conteúdo. Eu peço que vocês baixem o projeto do GitHub, façam os exercícios, deixem feedbacks no comentário e um oi, um obrigado, qualquer coisa também, não tem problema nenhum. Conto com vocês na próxima aula, a gente se vê. Tchau, tchau.